Recording. Então vamos, amigos queridos, nestes momentos preciosos, vamos serenar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, pois nestes momentos nós recebemos em nossos lares os benfeitores, amigos queridos que nos vêm do mais alto. Recebemos também amigos que vêm para estudar conosco. Possamos recebê-los com muita alegria, que sejam bem-vindos, porque todos nós precisamos compreender esta doutrina maravilhosa. Estes momentos são de bênção, Senhor, e de muita alegria. Cada dia em que nos reunimos para o estudo, para a oração, é uma bênção do mais alto nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que temos de abrirmos estes livros de luz, de conhecimentos espirituais, que nos permitem conhecermos melhor a vida, conhecermos melhor a nós mesmos e vermos as nossas vidas com os olhos do Espírito. Sabemos, Senhor, que somos todos espíritos que habitamos um corpo. Permita-nos, Mestre, e ensina-nos a utilizarmos o nosso corpo como um instrumento de trabalho e aprendizado, permitindo-nos crescer, aprender, melhorarmos nossos corações, nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a limparmos dos nossos corações tudo o que acumulamos durante tanto tempo. E ajuda-nos a desenvolvermos a alegria, o equilíbrio, a paz, a harmonia, para que possamos viver neste mundo, Senhor, tendo a bênção de ter conosco estes benfeitores que orientam e nos guiam, e termos, Senhor, a Tua luz a nos envolver sempre. Fica conosco, Mestre, abençoe o nosso estudo desta noite, que possamos aproveitar de cada ensinamento e colocarmos em prática em nossas vidas. Que cada dia seja uma bênção, Senhor, de aprendizado e de crescimento. Guarde-nos na Tua paz, encha os nossos corações de alegria e de bom ânimo, e que estejamos sempre, Senhor, envoltos na Tua luz e no Teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vou colocar o texto de hoje. É para ler tudo? Então vamos fazer a leitura do primeiro texto. Ana, você pode começar, por favor? Posso sim, vocês podem ouvir? Sim. Consequências do Espiritismo. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido
pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso, se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível, sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um, o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que as esposam. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno têm testemunhado, dizem: à parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta no futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro?
Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Allan Kardec, textos extraídos da conclusão de O Livro dos Espíritos. Muito obrigada, Ana. De nada. Remorso. Os que trazem o coração qual se fosse vaso de fel no peito, jamais devem tomar da pena para extravasar a amargura. Entretanto, há feridas que expostas podem evitar a eclosão de outras feridas, e aflições que, desabafadas, consolam os que padecem. Reencontrar a vida além da morte, para quem julgou o túmulo simples amontoado de cinzas, dentro da noite indevassável do nada, é castigo pior que a miséria. É preciso haver de todo perdido a razão para despenhar-se alguém no extremo desespero de acometer a verdade, como se as trevas pudessem investir contra a luz. Orgulho e cegueira. Como não enxergar as mãos de Deus nos menores trilhos do mundo, amparando-nos a alma frágil e desafiando-nos com doçura a escalar os íngremes e empedrados caminhos que conduzem à perfeição? Formei nas fileiras dos que se pavoneiam de fortes, sendo fracos, e que se presumem justos quando não passam de instrumentos da injustiça. E rolei no vale fundo e sombrio do sofrimento, presa de meus próprios conflitos interiores. Não venho romancear o drama triste de minha peregrinação, cedo cortada para a multiplicação de minhas dores. Venho rogar aos infelizes que não rejeitem o remédio oferecido pela consolação religiosa e pedir aos grandes infortunados, que já não possuem a fé, não recusarem a esperança no amanhã, que é sempre uma surpresa capaz de restituir-lhes a coragem e a confiança. Ninguém procure a morte antes do dia em que ela mesma, convertida em anjo piedoso, lhes venha trazer alívio e renovação. Ela deve constituir o ensinamento derradeiro na escola da experiência humana. Compete-nos aguardá-la com paciência e valor, sem o risco de desequilibrarmos a nossa alma, provocando-lhe a foice. Perguntar-me-ão, provavelmente, se não existe aqui bálsamo para as nossas chagas e compaixão divina para as nossas fraquezas. Responderei que sim, que há medicamento para as nossas enfermidades e socorro celeste para os nossos gemidos. Mas o nosso agradecimento pelos bens recebidos mistura-se à vergonha pelos males que praticamos. Vergonha de haver menosprezado as sugestões da consciência e enceguecido a razão, a favor dos interesses pequeninos de nosso eu desvairado, contra as possibilidades de aprimoramento e elevação da nossa individualidade eterna. Agora compreendo a imposição fatal da lágrima do mundo. O sofrimento é criação nossa, fogueira constante em que buscamos consumir os resíduos de nossas imperfeições. Ó Deus, socorre o entendimento das criaturas, favorecendo-lhes a penetração na realidade. Ao toque de teu amor, o homem reconhecerá, enfim, a grandeza da lei. A estrada luminosa da evolução e da redenção está aberta. Bem-aventurados os que a percorrerem, aceitando o obstáculo por lição e a dor por mestra, porque no dia em que se despedirem da carne terão encontrado em verdade a grande libertação. Silvia Serafim,
texto extraído do livro Falando a Terra, psicografia do médium Chico Xavier. Obrigado, Giovana, Ana Célia. Bom, esse é um conjunto de 2 textos que se completam, né? Que no primeiro nós temos esses insights maravilhosos de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no qual ele nos coloca em face das 2 doutrinas que se apresentam ao homem, o materialismo com a perspectiva do nada, do vazio, né, que justifique a morte, o suicídio, o desrespeito às leis, a falta de compaixão, tudo é permitido senão a Deus. Embora nós vejamos que hoje até isso eles tentam inverter, né? Mas tudo é permitido senão a Deus. Se a vida termina no túmulo, então vivamos, aproveitemos. Então Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele nos chama atenção para essas 2 realidades. Uma doutrina nos abre a perspectiva do futuro, da compreensão, do entendimento das dores, do propósito da vida, né? do porquê dos sofrimentos, das diferenças. Uma tudo explica e alarga o nosso entendimento, a nossa compreensão. A outra nos oferece o nada e a morte como solução para os problemas. Porque se você não for jovem, bonito, tiver prazer, dinheiro, né, e qual é o sentido da existência? Então, a única opção que sobra, e é isso que nós estamos vendo a cada dia nos países como o Canadá, é a morte. Né? A morte em vida, que é você se entupir de remédio e virar um zumbi, então você é um morto-vivo, ou a morte, porque é oferecida, né, como uma opção de saída para a dor e para o sofrimento. Então, essa história, quando eu li, né, no livro Falando a Terra, eu vi o nome, não reconheci, mas eu falei, bom, o Chico não receberia uma mensagem de alguém que não fosse alguém, né? E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Porque não me veio na hora a história, e embora eu já tivesse ouvido falar dela no passado. E a Silvia Serafim Thibault é, na verdade, uma escritora brasileira que viveu nos anos 30 no Brasil. Ela foi uma mulher que era casada com um médico de nome Thibault, né? Eles falam Tibau no Brasil, né? Mas acho que o nome é de origem francesa. E ela foi... esse homem, eu fico me perguntando, por que o Chico recebe, né, essa senhora? E, na verdade, ela foi casada com um médico que era amigo do Oswaldo Cruz, que era o mentor do Carlos Chagas, que é André Luiz. Então, na verdade, eram espíritos que faziam parte do mesmo grupo, né? Dos amigos. Eram amigos. Então, lógico que André Luiz, como Carlos Chagas, deve ter conhecido a família, porque Rio de Janeiro, a sociedade do Rio de Janeiro da época era uma coisa minúscula, né? Mas o problema é que essa mulher, ela era uma mulher muito avançada para o seu tempo, né? Ela adotou as ideias socialistas, ela adotou as ideias feministas, ela fazia reuniões culturais na casa dela, ela vivia uma vida, né? Ela fumava, ela vivia uma vida intelectualmente avançada, ela começou a escrever, né, com pseudônimos nos jornais, e nada disso era muito bem visto, né? Então, ela tinha uma vida que, para o Rio de Janeiro da época, o Brasil era extremamente um país provinciano, né, interiorano, e ela
num certo momento, ela e o marido têm estilos de vida muito diferentes e começa a não funcionar, e eles resolvem se desquitar, né? Se separar, mas o fazem amigavelmente. E se entendiam bem, né? Eles se encontravam nos dias de festas, né, no Natal, eles passavam o Natal juntos, eram duas pessoas inteligentes, cultas. Mas aí entra na história um grupo de 3 sujeitos, né, que eram donos de um jornal, e que começam a fazer um pouco de tormento na vida dela. Ela consultava na época um médico, que ela tinha um problema na perna, né, de dermatológico, e o procedimento não funcionou muito bem, ela, né, faz idas e vindas a esse médico, e aí começa esses jornalistas, que são 3, é o pai, né, e 2 filhos, começam a fazer, né, fofoca sobre a vida dela. E insinuando que ela seria amante desse médico, que ela... E eles era um jornaleco daqueles que fazem escândalos, né, que vivem de escândalos. Esse jornaleco era de propriedade de um senhor que se chamava Mário Rodrigues. O filho se chamava Rodrigo Rodrigues, Roberto Rodrigues, e o irmão Nelson Rodrigues, que mais tarde se transformará num grande teatrólogo, dramaturgo brasileiro. E ela vai ao jornal, ela tenta convencê-los a parar de publicar aquelas coisas, eles a tratam com extremo cinismo, né? A chamam de rameira, quer dizer, mulher de uma vida, são extremamente arrogantes, ela tenta, depois ela vai com outro amigo, um jornalista, tentar conversar com eles, e ela começa a ficar muito brava com toda essa história. E aí, um belo dia, eles prometem para ela, né, o Roberto Rodrigues promete que não vai publicar, e publica, né, uma história contra ela, e ela fica muito brava com isso, fica fora de si, ela passa, né, no caminho para indo para o jornal, ela passa numa loja de armas, compra uma arma e vai para o jornal, chega lá, pede para falar com o pai, né, que era o dono, ele não está, ela pede para falar com o rapaz, com o Roberto, né, o Nelson sai para deixar o irmão conversando com ela, e nisso ela conversa com ele, né, e conta depois, mais tarde, que ela falou, você me prometeu, por que você fez isso? E aí ela diz que ele falou para ela, você é uma mulher de uma vida, eu não tenho tempo a perder com isso, o problema é teu, e ela tira a arma e atira nele. Então ela mata, né, esse rapaz, num ato de loucura, de raiva, e aí a vida dela, obviamente, se complica, né? Ela tem um processo, mas ela é libertada no processo, ela é considerada inocente, o que é muito raro no Brasil daquela época. Mas havia na lei um item que dizia que uma pessoa fora de si, num estado de muita raiva, né, poderia usar isso como justificativa, e o advogado dela consegue, de um modo muito brilhante, ele chega no tribunal, né, no momento de fazer a defesa, né? Demorando, né? No momento de fazer a defesa, e ele prova esse ponto, né? E aí a vida dela se complica, ela passa... mais tarde ela tem um relacionamento com um tenente do Exército, da Aeronáutica, não lembro mais, e ele acaba se separando dela, deixa ela com o filho, ela vai atrás dele, e ele não quer saber, deixa ela sozinha com a criança, ela já tinha os filhos do outro casamento também, e no fim ela acaba se suicidando. Então é uma história bastante triste, né? Porque era uma pessoa... Agora, quando a gente conhece a história e a gente começa a ler o que ela fala, compara com o que Allan Kardec fala, e a gente começa a ler nas entrelinhas, né? Então, por exemplo, numa parte do texto, ela diz o seguinte: formei nas fileiras dos que se pavoneiam de fortes. Ela se considerava uma mulher avançada, né? Feminista, socialista, sendo fracos, e que se presumem justos. É o que a gente vê no discurso comunista, socialista, que nessa época estava começando a se expandir no Brasil. Quando não passam de instrumentos da injustiça,
provavelmente no plano espiritual, ela viu, né, as consequências da implantação do comunismo na Rússia, na China, por exemplo. Ela vai escrever em 65, ela morre em 36. E rolei no vale fundo e sombrio do sofrimento, presa de meus próprios conflitos interiores. Então, é uma história muito difícil, muito triste, porque de grande aspecto, né, trágico, mas que mostra, né, ela fala no final da necessidade o quanto foi para ela complicado não ter fé, né, porque num certo momento ela fala, eu acreditava na vida como algo que termina, né? Então ela vai falar, não vou achar agora, bom, eu lembro do texto, ela fala, né, ela não venho romancear o drama triste de minha peregrinação, né? Venho rogar aos infelizes que não rejeitem o remédio oferecido pela consolação religiosa e pedir aos grandes infortunados que já não possuem a fé não recusarem a esperança no amanhã, que é sempre uma surpresa capaz de restituir-lhes a coragem e a confiança. Ela diz, reencontrar a vida além da morte para quem julgou o túmulo, simples amontoado de cinzas, dentro da noite indevassável do nada, é castigo pior que a miséria. Então, coloquemos na vida dessa pessoa as concepções espíritas. Imaginemos que ela, diante de tudo o que viveu, conhecesse a doutrina espírita e tivesse esse conhecimento. Então, é claro que ela poderia ter guiado a própria vida em outros termos, de outra maneira. E isso nos coloca em face do texto de Allan Kardec, né? Porque a gente acha que ideias não têm consequências. Concepções de vida são coisas que não têm impacto, né? E, na verdade, não é assim. As nossas ideias têm consequências, as nossas concepções de vida têm consequências, porque elas direcionam a nossa forma de escolher, de ver a vida, de reagir às ocorrências da vida. Então, aquilo que nós alimentamos como conhecimento, crença, valores, influenciam diretamente a nossa forma de viver. Então, para uma pessoa que está sendo caluniada, né, segundo ela não tinha nada com esse médico, né? Para uma pessoa que está sendo caluniada, que está sendo vítima de ataques, né, da maldade, eu lembrei que nos mensageiros, né, acho que nos mecanismos da mediunidade, tem um jornalista que é procurado por um espírito, lembram? Que quer fazer mal a uma moça da sociedade, né? E o moço escrevia os artigos, né, fumando, bebendo, no bar, né? Então, eu falo, da onde André Luiz tirou isso? Né? A gente sabe que todas essas histórias que ele conta nos livros são histórias que aconteceram, que foram vividas por personagens reais. E essa história me veio à mente, né? Então, assim, nós estamos em face de um processo obsessivo, porque esses moços eram, né, o pai e eles eram aqueles tipos de jornalistas que, para vender jornal, destruíam a vida de uma pessoa. O Nelson Rodrigues vai virar um grande dramaturgo, mas assim, horrível, né, o que ele escreve, e todo mundo acha o máximo, eu acho uma deprimente, né, porque são só histórias trágicas, só histórias que vão para o aspecto mais negro da vida. E ele diz, né, que no período que o irmão fica 2 dias em coma no hospital e ele fica orando pelo irmão, e quando chega a notícia que o irmão morreu, ele, né, joga o rosário fora e diz, nunca mais vou rezar na minha vida. Né, ao invés de analisar o que tinha feito, né, e repassar
a importância de ser mais sério naquilo que eles estavam fazendo, né? A culpa é de Deus então, assim, é uma história trágica, não, obviamente que, né, não passa pela nossa cabeça justificar nada disso, mas ela vem escrever, né? Ela diz, eu não quero romancear, mas estou escrevendo para que a minha história possa alertar outros, para que o meu sofrimento possa ajudar outros. E não tenho intenção de me justificar, ela foi, inclusive, isenta, né, pela justiça, mas diante de Deus, ela, né, ela tirou uma vida e depois tirou a própria, né? Então, foi uma pessoa que viveu uma vida trágica e que certamente veio ao mundo para viver outra coisa, como todos nós. E a gente fala, esse tipo de coisa não aconteceria conosco. Aconteceria, né? Aconteceria. Porque se nós não tendo o conhecimento espírita, nós estamos em risco disso, né? Porque nós nunca sabemos, né, os caminhos que a nossa vida vai levar. Então, tendo o conhecimento já há sempre um risco. Agora, não tendo o conhecimento, como é que faz, né? Como é que uma pessoa dessa pode agir e reagir diante da vida? Bom, eu tomei um tempo além da conta do que eu tenho hábito, mas havia uma história aí, né, para ser contada, e acho que faz sentido agora o texto, para quem não leu e não teve tempo de ver a referência, né? Então, tá aí, abrimos para, né, todo mundo. Daniel? Boa noite. A história é incrível mesmo. Aí você consegue entender quase todos os trechos assim que ficavam meio soltos, né? Aí você agora eu até vou pesquisar quem é ela, sabe, para ver, conhecer mais, mas dos dois textos, né? Eu só queria assim da parte que eu mais me identifiquei foi no primeiro texto que para mim acho que é um pouco do que eu passei, né? Quando eu vim para participar desses estudos, achando, sério, na minha ignorância, que espiritismo era simplesmente você conversar com quem estava já desencarnado e descobrir que não tem nada a ver. Isso é um detalhe, sei lá, é a coisa talvez menos importante que tem nisso tudo. Então, né, a parte que ele fala aqui, deixa eu pegar aqui, que ele fala, né, que você descobre que aqui, ó, mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem as partes, esses fenômenos, a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Então, eu posso comprovar eu mesmo, né, que de fato me trouxe muitas respostas, talvez quase todas, que eu tenho, que agora, assim, que eu tinha, e as novas que vão aparecendo, as novas dúvidas, os novos questionamentos, eu tenho resposta clara, racional, assim, né? Então, de fato, eu sou um exemplo clássico da que o Espiritismo trouxe calma, firmeza, confiança, né? E eu agradeço a todos aqui. É isso. Obrigado, Daniel. É maravilhoso, né? Pegaram a Yuri ia falar, pode ir, Yuri. Oi, boa noite. Eu como Daniel, eu gosto muito de falar das consequências do espiritismo, porque para mim eu fiz a experiência dessa melhora, né? Quando vemos os textos
se a pessoa, se essa escritora tiver o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire com o Espiritismo, nada disso houvesse acontecido. Né? Então, tem uma fala da André Luiz, que eu gostei muito, que ele diz que a humanidade tem a necessidade do conhecimento espírita com a mesma força que precisa do pau, da comida, do pau e do antibiótico. Então, ele diz que deve ser fabricado e armazenado antes de que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Não? Então, quando a gente estuda o Espiritismo, quando incorporamos os ensinamentos em nossas vidas, quando compreendemos a verdadeira essência, como nos fala o texto, percebemos que ele nos dá esse pau, não? Esse antibiótico que André Luiz fala, e esse pau, para mim, é esse esclarecimento sobre nós mesmos, nossa origem, aonde vamos, nosso destino, a razão porque estamos aqui neste mundo. Então, o Espiritismo nos dá essas ferramentas que precisamos, não? Então, quando os problemas chegam, quando essas vicissitudes nos visitam, a gente já tem esses recursos dentro de nós, né? Já temos armazenado essa força, essa calma, essa resignação, essa fé ativa que para afrontar a vida. Então eu posso ver como esta pessoa tem essa dificuldade, mas como a gente no mundo, todos temos muitas dificuldades muito diferentes, e se tivéssemos esses ensinamentos, isso em nós, não passaria o que acontece agora, não? Eu me lembrei agora do Leon Denis, que ele disse que quando a gente sabe aonde vai, pisa firme, né? Pisa. Então, no livro da incerteza que o texto nos fala, não? Desse tormento da incertidumbre que falava no texto. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Eu ia falar que esses textos que a gente tem a oportunidade de ler são riquíssimos, né? Quanta coisa linda, né, que a gente vai descobrindo em cada estudo. Então, por isso que eu coloquei hoje, né? Quando eu li o texto hoje eu falei, meu Deus, que alegria podermos nos reunir, né, para estudarmos um texto assim, e que bênção podermos ter contato com esse conhecimento todo, né? Se a gente para tentar imaginar a nossa vida sem essa concepção que nós temos hoje, né, sem vermos a vida com esses olhos, o que seria de nós, né? Então, eu fiquei pensando nesse texto dessa moça, né, da Silvia, e como o César disse agora há pouco, normalmente as pessoas dizem, né, para justificar a não crença, né, para justificar o ateísmo, mas Deus não existe, porque se Deus existisse, não existiria tanto sofrimento. Como é que Deus permite tanto sofrimento? Então, assim, acho que todo mundo aqui já ouviu esse tipo de justificativa, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus... Então, Deus não existe, porque senão não existiria. Então, e ela vem falar aqui no finzinho do texto dela, né? Ela vem falar, né? Agora compreendo a imposição fatal da lágrima no mundo. O sofrimento é criação nossa, fogueira constante em que buscamos consumir os resíduos de nossas imperfeições. Então, é maravilhoso, né? A pessoa que chega, né, a essa compreensão, depois de ter vivido o que ela viveu, né, de ter cometido um assassinato, depois de ter cometido um suicídio, dá para imaginar, né, o sofrimento dessa mulher, né, depois de ter cometido o suicídio, chegar do outro lado e ver que a vida continua, e de ver tudo o que ela passou, né, tudo que ela fez, do que ela passou, e ver
o sofrimento em que se encontrava e que e a gente está aqui estudando tudo isso, né? Então, o espiritismo é uma bênção na nossa vida, né? O espiritismo é o que dá sentido, é que nos mostra o caminho, porque se a gente não tem uma meta, se a gente não tem um objetivo, a gente não consegue traçar caminho nenhum. A gente vai vivendo um dia após o outro sem ter nenhum, né, foco, sem ter nenhum objetivo. Então, sem objetivo, sem meta, não se traça caminhos, né? Você não vai para lugar nenhum, você vai girando em torno de alguma coisa e vai vivendo diante das circunstâncias que se apresentam, enquanto que o Espiritismo nos dá um objetivo, ele nos diz o que nós vamos fazer da nossa vida, ele nos diz que nós temos um objetivo. E com esse objetivo nós conseguimos, né, ir traçando o nosso caminho e pegando as direções certas, porque além de nos dizer qual é o nosso objetivo, ele nos ensina como agir diante das situações, o que fazer, como escolher, né? Ele nos ensina, ele nos dá um mapa e nos fala como seguir o mapa. Então, e se nós temos isso na nossa vida, é porque nós temos compromissos. Se a gente tem a oportunidade de estudar, né, porque os compromissos são grandes também, nós assumimos esses compromissos, então nós temos que estar muito atentos, colocar em prática o que nós temos aprendido, e como ela encerra aqui no texto dela, né, que nós aceitemos o obstáculo por lição e a dor por mestra, porque no dia em que se despedirem da carne, terão encontrado em verdade a grande libertação. Então, é o Espiritismo que nos dá um entendimento para que a gente tenha a dor como mestra, né? Senão, que sentido teria a dor? Né? Como o César colocou no início, o materialista vai sofrer e vai colocar fim na vida, porque não tem sentido a dor. O sofrimento, qual que é o sentido do sofrimento? Por que tem tanta gente que sofre e muita gente que não sofre está vivendo bem a vida? Então, o Espiritismo explica tudo isso. E se a gente entende, se a gente pratica, né, a gente vai chegar do outro lado tendo vivido bem a vida e tendo aproveitado cada oportunidade. Então, vou passar para o Sebastião, mas a Yuri essa semana me escreveu alguma coisa que o Sebastião uma vez disse para alguém, eu achei super, assim, sabe? Eu achei, assim, de uma lucidez e de uma consciência maravilhosa. Se ele não for falar, eu falo depois, Sebastião. Não sei se você sabe do que eu estou falando, mas... Então, vamos lá, Sebastião. Não, eu não tenho ideia do que se fala, mas... Não? Não. Eu pensei assim, quando eu refletia sobre isso, como a vezes é misterioso como o espiritismo chega às pessoas ou como as pessoas chegam ao espiritismo. Tem umas pessoas materialistas que estão completamente dormidas e completamente seduzidas por o prazer. Essa gente, quando escuta falar de espiritualidade ou espiritismo, não, como que não se faz a conexão, é como que não, estão dormidos, não? Tem as pessoas que chegam por dolor, por muito dolor, isso é mais compreensível, porque você busca desesperadamente respostas. E tem pessoas como eu e Yuri sofria muito quando chegamos aqui no espiritismo. Eu personalmente não sofria, mas eu estava muito aberto, eu tinha muita curiosidade, estava muito aberto a tudo o que era novo. Então, quando eu comecei a estar exposto a isso, foi como uma revelação, essa luz incrível, e aí já fui como... adoptei o espiritismo 100%. Então, acho que tem muito que ver com a madurez que tem no espírito. É muito essa questão de madurez, quando o espírito está pronto para isso, ou o espiritismo chega, ou a pessoa chega, mas achei muito misterioso assim, por que o espiritismo chega na tua vida, não? Então, refletir sobre isso, eu acho que é uma questão de madurez do espírito. Obrigado. Sem dúvida, Sebastião, e às vezes é uma coisa misteriosa mesmo, né?
mas eu acho que a gente tem os benfeitores, né? Eles às vezes procuram trazer, né, a pessoa, ou levar alguém até a pessoa. Alguém cruza o nosso caminho, um livro, e certamente tem essa questão da maturidade de espírito, né? E essa tua fala me fez, antes de passar a palavra para a Giovana, me fez pensar na, nisso que viveu a Sílvia, sabe? De adotar uma lógica de pensamento e não questionar. Nós temos sempre nós temos sempre que nos perguntar, né? Essa semana eu falei disso na palestra da quinta. Qual é o critério para a gente dizer se o espiritismo é melhor? O critério é simples, ele explica mais, né? Allan Kardec nos dá o critério. Ele resolve, né, os problemas, ele nos explica. Aí você pega o mesmo problema e coloca para o católico, para o budista, para o materialista, ele não sabe, ele não tem como resolver aquilo. Mediunidade, por exemplo, não tem ninguém que explica, o espiritismo explica. Sofrimento, né, as diferenças, os minigênios, as crianças que nascem com síndromes. Os espíritos viriam para trazer uma coisa que já... Exatamente, né? O Alexandre está chamando a atenção aqui, né? Por que que o espiritismo veio, se fosse para ser igual a tudo e tudo é igual, né? Porque tem alguns espíritas que vêm com essa conversa, né? Ah, tudo é igual, todas as verdades são conversa, né? Isso, ou você não entendeu o espiritismo, ou você está usando isso como uma justificativa para dizer, bom, como tudo é igual, eu posso não fazer nada e ficar quieto no meu canto e assim está tudo certo. Então, a pessoa não só está em erro, como ela tenta convencer os outros que ela está certa, né? Então, óbvio que isso é falácia, né? É argumento falso. Se o espiritismo não fosse um diferencial, por que que Jesus mandaria? Por que que ele chamou isso de centenas de espíritos vieram, né? Encarnaram, né? A gente sabe que junto com Allan Kardec encarnaram 50, para que não houvesse risco dele falhar. Então, de onde veio Leon Denis, Gabriel Delane, todos os cientistas que se interessaram pelo espiritismo? É uma falange de espíritos que reencarnou para poder lançar a humanidade num novo passo de conhecimento. Agora, o que que acontece? Nós estamos vivendo numa época em que, ao invés de divulgar este conhecimento, nós estamos imbecilizando a humanidade com conhecimento materialista, nós estamos encantados pelos prazeres, né? A gente quer passar a vida vendo série, curtindo no Tinder, né? E encontrando Deus e todo mundo, e buscando prazeres, e bebida e drogas, né? Então, aí você fala com as pessoas, esse sistema no qual nós estamos vivendo se impregnou na mente das pessoas. Muitos, não quero falar disso, não quero saber disso, não quero... Né? Meu amigo, aqui está a solução para a tua vida. Você quer entender o que está acontecendo com você? Não. Então, assim, é uma hipnose coletiva. Então, quando Jesus nos manda o Consolador, que vai explicar, que vai esclarecer, que vai tirar, né, a dor, o sofrimento, o mal consegue hipnotizar a população, usando os instrumentos que deveriam servir ao bem. Porque é óbvio que isso é obra das trevas. Então, assim, o conhecimento está disponível, né? Basta divulgá-lo. Acho engraçado como a ignorância tomba sempre do lado ruim, né? E aquela coisa de que... Vocês estão ouvindo? O conhecimento mostra essa questão de imediatismo e sensações. Nunca eles mencionam as consequências. Não existe consequência nesse viés. E quantas vezes a gente não vê depois pessoas que fizeram toda a sorte de erros, toda a sorte de ações impensadas, aprendem de uma forma bem mais difícil e voltam, comunicam conosco falando, como essa história, olha quantas coisas essa tragédia causou para essa jornalista. E ela menciona depois, né? Olha quanta dor, achou que o sofrimento acabava
quando o Eles não corpo estão ouvindo. tomba no cemitério. Então, Não estão ouvindo? Não. Ouviram? Exatamente, mano. E não só para ela. Você pega, por exemplo, a gente está falando dela, mas vamos pegar os rapazes do jornal. Né? Eles foram irresponsáveis, eles estavam brincando com a vida dos outros. Né? Então, assim, também eles, se tivessem conhecimento espírita, cristão, eles talvez tivessem, né, pensado de uma outra maneira e não tivessem brincado com a vida das pessoas desse jeito. Então, ela foi uma vítima. Quantas podem ter tido, né, dessas fofocas, dessas insinuações, né? E eles não tinham prova nenhuma daquilo que eles estavam falando, e era a vida pessoal dela, né? Eles não tinham direito de fazer isso. Então, é óbvio que nós estamos diante de um... Né, eu acho assim, Allan Kardec fala no texto, né? Enquanto o espiritismo não se tornar uma coisa conhecida de todo mundo, ele vai fazendo o bem para aqueles que... Felicitando os que o compreendem. Vai felicitando os que o compreendem, né? Quer dizer, vai tornando a vida daqueles que o compreendem feliz. Porque todo mundo, né, busca a felicidade. E quem tem acesso a esse conhecimento, né, que somos uma minoria na humanidade, nós vamos nos tornando felizes, porque a vida passa a ter sentido, a vida passa a ser explicada, né, porque não deve ter nada pior, porque eu já nem sei mais pensar diferente. Mas às vezes eu tento, né, imaginar o que uma pessoa que não tem esse conhecimento, como que ela vê a vida, porque assim, ver não tem sentido nenhum a vida. A luta de cada dia, né, os esforços que a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, que sentido tem as lutas de todos os dias, você levantar todos os dias para estudar, para trabalhar, para pagar conta, não tem sentido nenhum. Então, como uma pessoa que não tem esse conhecimento tem condições de viver num mundo tão difícil como esse? É muito complicado. Então, é a busca, né? A busca do prazer. Os prazeres vêm, né? Dessas buscas, do material, das compras, porque isso é a única coisa que tem sentido. É uma alegria que você tem na compra de uma roupa nova, é a alegria que você tem numa viagem que você vai fazer, é a alegria que você tem num restaurante, num jantar, que você sai no fim de semana. Então, as pessoas, elas começam a viver com esse foco, e é somente isso que tem objetivo. O objetivo é esse. Todo sábado um restaurante, comprar uma roupinha nova no fim de semana, ir no shopping, ir no cinema. Então, olha, a hora que isso passa, acaba a alegria, aí vem a semana seguinte e começa tudo de novo. Então, o espiritismo dá sentido para a nossa vida. E não dá para a gente ter uma concepção, né, diferente dessa, de viver sem isso. Então, o Sebastião, acho que você está curioso, né, Sebastião? O que será que a Yuri falou de você? Ela falou assim que um dia foram na vossa casa 2 amigos, não sei se eram 2 amigos, alguns amigos, que eram companheiros lá do antigo, de onde vocês iam antes, né? E que eles queriam, né, e vocês explicaram para eles os motivos para vocês saírem de lá. E aí a Yuri disse que você disse assim para eles: de todas as correntes religiosas que aderimos, esta é a única de todas em que temos sido tão atacados espiritualmente, e que me diz que esse é o caminho, porque esse é o caminho que mais incomoda o mal. Porque o espiritismo é pura luz, e as outras estavam apenas na superfície, e que o espiritismo é realmente que faz a nossa própria luz despertar, e isso incomoda o mal. E isso me diz tudo. Eu achei assim... Já valeu o empenho nosso para formar pessoas. Eu achei assim, sabe, de uma consciência, porque a Yuri nunca escondeu, né, de nós todos aqui, o tanto que ela já sofreu e ainda, né, ainda tem uns perrengues, né, Yuri, mas já melhorou muito, né? E essa consciência que eles tomaram, né, porque o espiritismo é o que incomoda o mal. Por isso que eles recebem tanto ataque. Eu achei maravilhoso eles terem, né, juntos atingido essa consciência, essa concepção sobre o espiritismo. O espiritismo é pura luz.
Exatamente isso, né? E a luz incomoda as trevas. Então, eu saio, né? Eu dou pulo de 2 metros quando uma pessoa me fala, é tudo igual, vamos ser, né? Diálogo interreligioso, vamos, como é que chama lá quando você faz todas as religiões juntos? Ecumenismo, né? Vamos ser ecumênicos. Sim, nós podemos conviver com os nossos irmãos de todas as religiões, né? Sem problema nenhum. Respeitando, né? Respeitando o que é diferente e convivendo fraternalmente naquilo que nós somos iguais. Lógico que nós devemos fazer isso. Mas não me diga que o espiritismo é igual, porque não é, né? Jesus não mandaria todos esses espíritos, e Allan Kardec não nos deixariam esses livros extraordinários, Chico Xavier não nos deixaria esses livros extraordinários para dizer que tudo é igual, né? Não é igual. Então, nós temos que ter uma ideia muito clara do que é o espiritismo. Eu insisto, tenho insistido nisso. O espiritismo deve ser levado a todos os domínios, a todos os campos da experiência humana, para dirigir, influenciar esses campos. Mas o que a gente vê são espíritas desavisados que começam, né, a fazer psicologia de Jung dentro do centro espírita, ou sociologia de Marx dentro do centro espírita. Não entenderam nada, não entenderam nada. É simples assim. E assim, muitas vezes acham que entenderam tudo, mas Esse estão que é o problema. completamente, né, fora, batendo fora. E muita gente, às vezes, a gente vai tentar falar alguma coisa, muda de assunto, porque assim, vem eles de novo com essa conversa, né? Já assim, como se já soubesse tudo. Então, a gente está nas primeiras letras, no pré-primário, de conhecer o que tem que conhecer, sabe? E as coisas têm que ser lógicas. Por exemplo, como é que eu posso aderir a uma filosofia E que a Karen está rindo, será? materialista? Como é que eu posso aderir a uma filosofia materialista? Por exemplo, eu fui marxista uma época, né? Eu achava aquilo tudo muito lógico, muito coerente, né? Bom, significa que eu estava perturbado, né? Eu estava obsedado, porque você não pode ter conhecimento espírita e aderir a uma filosofia materialista. Mas onde é que as pessoas caem? Nós vamos proteger as minorias. Nós somos os defensores dos fracos. Nós somos os protetores dos injustiçados. Assim que chegam ao poder, massacram todo mundo. Então, a gente tem que saber fazer 2 mais 2. Comparar discurso com atos. Ler a história. Nós temos que ler história. Mas quem lê história hoje em dia? Quem sabe o que aconteceu na China de Mao? Ou na Rússia de Stalin? As pessoas não leem. E aí elas falam, não sei. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Então, não dá para você falar que é espírita, e aí você vai aderir a uma filosofia que está baseada no materialismo. O ser humano é uma boca, um estômago, né? Ele é um ser que vive para a sua subsistência. Ele está em luta com os outros, né? E nessa luta se justifica tudo. Entendeu? Então, assim, aí você tem uma doutrina que te diz: o homem é um ser eterno, é um filho de Deus, é um ser em evolução, é ignorante, mas pode aprender. Ele está aqui para superar a ignorância, superar o apego, vencer as paixões materiais e progredir espiritualmente em direção ao infinito. Pô, compara, né? Nós estamos diante de miséria de um lado e grandeza do outro. Nós estamos diante de algo que nos transforma num bicho, de um lado, e algo que nos sublima do outro.
que dá sentido à minha existência, ao estudo, né, ao esforço, ao sacrifício, a gente tem que ter bom senso. Né? Então, a gente vê loucuras por aí no movimento espírita brasileiro, sobretudo, e latino-americano também. Né? Então, são os espíritas que acham que o espiritismo não é religião, são os espíritas que acham que nós devemos abrir o espiritismo e dialogar com todas as vertentes religiosas, e nós não somos melhores nem superiores a ninguém. Nós não, né? Nós, pessoas, não somos mesmos, mas o espiritismo é. Porque se é tudo igual, por que que essas pessoas que falam isso não estão na igreja evangélica? Vai para lá. Tem menos responsabilidade. Não é fácil ser espírita. Vai ser católico, coisa mais fácil do mundo. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Né? Aperta a mãozinha de todo mundo, vai embora para casa e acabou. Agora, você vem aqui, as pessoas falam de reforma íntima, de superar as paixões, de obsessão, de tomar cuidado, né? De renovar a própria vida. De não ir em qualquer lugar. Não ir em qualquer lugar, de se libertar do mal. É lógico que é difícil ser espírita, né? Agora, o que as pessoas fazem? Como eu não aguento ser espírita, eu vou fazer o espiritismo ficar igual a todo o resto, porque assim fica fácil. Então, a gente tem que ficar esperto. E eu tô calminho, viu? Não tô bravo, não. Oi, Karen. Você vai contar para a gente por que você estava rindo? Sí. En la tarde estaba con mi prima Carolina leyendo el texto, compartiendo, reflexionando, y justo comentábamos lo que comentó también Daniel, como habíamos buscado en nuestro camino espiritual muchas respuestas y nunca habíamos encontrado como esa explicación. En muchas corrientes se dice como soltar lo material, trascender, pero nunca explican nada de lo que hay más allá. Y nos reíamos porque decíamos que ahora vienen de fuentes muy directas a venirnos a contar cómo es. Entonces, nos reíamos también porque decíamos como, quería saber, como ahora vienen a decirnos cómo es, ¿no? Y a veces bueno, hablo por mí, me doy cuenta que a veces hago mi vida normal y en ocasiones caigo en ciertas situaciones. Y recuerdo mucho la frase que César dice, que no entendiste nada, no has entendido nada. Entonces, ahorita que lo dijo, como me recordó así como no entendido, o sea, como necesito pues seguir trabajando y estudiando constantemente. En lo personal, en ocasiones me sentía como sin sentido, porque me despertaba y me sentía aburrida, muy aburrida, buscando satisfacción en otras cosas, en fiestas, y llegó un momento en el que yo decía, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Esto qué? ¿No? Y siempre que dicen que es una verdadera bendición y que tenemos un tesoro entre las manos, es totalmente cierto para mí. Y el dicho de que el dolor es como el que viene a enseñarnos, el espiritismo llegó a mi vida pues mediante el dolor. Pero lo agradezco, porque si no hubiera sido por el dolor, tal vez seguiría perdida, ¿no? Buscando. Entonces, pues es muy bonito y muy gratificante. Gracias. Graças, Karen. E a gente aproveite, né? É assim, cada um de nós é responsável
diante de si mesmo e diante de Deus, do que nós vamos fazer da nossa vida. E ter orientação para guiar a própria vida é algo maravilhoso. Você saber em que direção dar o próximo passo da tua vida, você poder caminhar com segurança, sabendo a direção certa, sabendo o que fazer com a tua própria vida, com a tua família, com teus filhos, com teus amigos. Gente, isto é luz para o caminho. A gente pode andar com segurança, não fazer mais os mesmos erros, os mesmos estragos que nós fizemos no passado, né? Olha o que essa moça faz com a própria vida, cheia de esperança, de ideais, né? Vive uma tragédia horrível que poderia ter sido evitada se ela tivesse um pouco de conhecimento. Então, o processo da nossa vida nosso processo de vida tem que virar uma meditação deste conhecimento. E meditação eu peso cada palavra, eu absorvo cada frase, eu faço uma reflexão profunda do significado disto tudo. Eu preciso incorporar no meu perispírito, nos poros do meu perispírito, este conhecimento, para que ele vá comigo pela vida. Então, a gente, quando renasce nesse mundo, a gente está sempre sob ameaça, porque a memória se apaga. Às vezes a gente tem a bênção de já ter conquistado o direito de não tê-la apagada, mas é muito raro, né? Já precisa ter andado um bocado. E aí o mundo é cheio de atrações, nós estamos num mundo que quer ainda o mal, que quer a hipnose, que quer nos levar para os prazeres, que nos manipula. Então, o mundo não quer, por isso que, como disse o Sebastião, né, as trevas atacam o espiritismo de uma maneira muito intensa. Porque se ele é o único que nos dá essa clareza toda, bom, apaga a luz, fica fácil, fica todo mundo no escuro. Agora, eu vejo gente hesitando, eu vejo gente recuando, né? Eu vejo gente que fica, né, assim, acompanhando de longe, né? Até quando? Você está brincando, você acha que nós espíritas estamos procurando adeptos? Se eu quisesse adepto, eu abri uma igreja evangélica. Vocês viram que eu tenho facilidade para falar, não viram? Tem uma amiga que dizia, César, vamos abrir uma igreja evangélica? Né? Porque nós vamos ganhar muito dinheiro. Né? Eu falei, com certeza, né? E eu vou parar no umbral de novo. Então, é assim, se a gente quisesse adepto, a gente ia fazer outra coisa, não espiritismo. Espiritismo não é para qualquer um. O Sebastião usou o termo maturidade. Tem alma que está pronta, tem alma que ainda não chegou lá, e nós temos que entender isso. Agora, quem já chegou até aqui, ou quem já percebeu o que é isso, e ainda está hesitando, você acha que você está brincando com a vida de quem? Você está brincando com a tua vida. Se você já entendeu que isto é luz, se já entendeu que isto é o bem, se você já entendeu que isso te liberta, e você ainda quer compromisso com a tua velha vida, né? Eu estou falando aqui de modo geral, né? Estou me incluindo. Se a gente ainda quer compromisso com a nossa velha vida, negociar com a nossa velha vida, bom, vamos ver quanto tempo a gente leva para cair, né? Da ilusão. Porque não existe isso, né? E é aí que é bonita a atitude de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala. Eles encontraram Jesus.
Acabou, é esse o Messias, é esse. Ponto final, eu sigo ele. Eu acho que à medida que a gente vai incorporando e mudando a vida, os sofrimentos começam a diminuir, né? Porque o sofrimento serve para vir nos buscar, Exato. para nos colocar de volta no caminho, né? Então, por que que uns sofrem mais do que outros? Porque aqueles que estão sofrendo mais e precisam encontrar o caminho mais rápido, porque está indo para muito longe de Deus. Então, estava escutando uma conferência que fala que os espíritos imaturos, os espíritos mais endurecidos, eles precisam ser acordados com dinamite. Então, vem as grandes, né, as grandes provações de espíritos que têm, que nascem em situações de vida muito difíceis, porque precisam acordar com dinamite. Mas aqueles que já têm, né, um modo de vida que já tem mais esclarecimento e que vai se depurando, vai se transformando num espírito mais, né? À medida que a gente vai estudando e vai mudando a nossa vida e que a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, esses grandes sofrimentos não são mais necessários para nos despertar. Então, a gente tem apenas que fazer alguns ajustes. Então, vem uma coisinha ou outra nos chamar, né? E então não precisam mais das dinamites, a gente pode acordar com um canto de pássaro. Então é nossa escolha, né? Que tipo com que Deus vai precisar nos acordar, né? Precisaremos de grandes sofrimentos ainda para a gente voltar para o caminho do bem? Ou a gente vai, né, a partir desse conhecimento e colocando em prática na nossa vida, se a gente vai fazendo, né, essa transformação, e aí os sofrimentos vão diminuindo por consequência, porque Deus não precisa mais nos buscar nos abismos. Então, Isso que a Giovana está falando é fundamental, por exemplo. Eu posso construir uma nova vida baseada no conhecimento, no amor, no trabalho, no esforço. Deus não quer o meu sofrimento. Ele não precisa do meu sofrimento. Eu preciso do sofrimento. É essa a diferença. Deus não quer, ele não ganha nada com o meu sofrimento. Nós precisamos do sofrimento, mas há outras opções. É isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Você não precisa sofrer. E até as dores kármicas podem ser resolvidas por outro caminho. Então, você pode começar a trabalhar no bem, a fazer o bem, a espalhar o bem. E aí a vida vai te dando a possibilidade de ser um elemento na engrenagem do bem. Então, não é necessário que a gente sofra. Então, Allan Kardec fala isso no texto. Ser feliz desde essa vida. Já nesta vida. Porque quando você sabe viver, sabe escolher, sabe onde estar, sabe com quem estar, sabe o que fazer, a tua vida vai ficando uma vida boa, né? Então, é muito bonito, assim, o poder lógico do espiritismo, a beleza que ele tem, né? A gente precisa mergulhar nessas leituras, nesses livros, ir metabolizando isto, meditando em tudo isto, né? A gente precisa desenvolver o senso crítico, a gente vai vendo coisas, né, que vão aparecendo, às vezes a gente até vê, né, as pessoas ingênuas partilhando coisas que são erros, né? Esses dias vi um vídeo em que o autor, com toda a empolgação, dizia, quando você tem Deus, tudo é permitido, né? Não, está errado, é o contrário, né? Quando você não tem Deus, que tudo é permitido, porque quando tem Deus, você tem a quem prestar contas, você tem consciência, você tem, mas a pessoa, você vê a manipulação com que eles estão transformando as coisas. Por exemplo, nós vamos sugerir o suicídio assistido para as pessoas, para que elas tenham dignidade. Então, eles usam termos, dignidade, nobreza, respeito às diferenças, né, para se apropriar do vocabulário que não lhes pertence, para fazer exatamente o oposto daquilo que eles estão dizendo nesse vocabulário. Então, são tempos que nós precisamos tomar cuidado.
estudar, ler, né? E estar em grupos como estes, que não existem muitos, para que a gente possa refletir, saber, entender as coisas, né? A gente sabe o que é bom, sabe o que é lógico, mas não é tão simples assim de achar, não. Como você sempre diz, eu tenho medo da minha encarnação futura. E nós temos que ter, né, medo do futuro. Precisamos levar isso para todo mundo, gente. Senão... Quanto mais nós levarmos isto, né, e vamos encerrando, nosso tempo está acabando, quanto mais longe nós levarmos isso, mais chance nós temos de encontrar isto nos caminhos do nosso futuro. Percebem? O Espiritismo é tão poderoso que ele está nos dizendo, semeie agora, que não tem problema se você não colher nessa vida. Você pode colher na próxima. Entendeu? Amanhã, nós conhecemos aqui amigos do México, né? Amanhã eu posso precisar nascer no México. E pode ser, talvez, a neta da Karen que vai ser minha mãe, eu não sei. E vocês veem como é que é poderoso? Mas se a Karen transmitiu para os filhos o espiritismo e os filhos transmitiram para os netos, eu tenho uma chance de nascer num lar espírita. Vocês percebem a beleza disso? Então, por que que nós não podemos ficar quietinho, deixando, né? Eu estou bem, então está tudo bem. Não. Né? Eu estou bem e eu vou ficar melhor. Eu vou espalhar isso, né? Onde eu puder, para quem eu puder. Então, sai com os livrinhos, deixa no ponto de ônibus, deixa no hospital, deixa em qualquer lugar, porque a gente vai espalhando o bem, né? Vai distribuindo a mensagem. Então, que a gente se apaixone por isso. Eu estou apaixonada. Se apaixone. Não existe espírita morno. Espírita morno é uma coisa contraditória, né? É como um capeta que vive no céu. Não existe. Né? Espírita morno não existe. Não existe cristãos tristes também. Então, que a gente tenha, né, essa postura, não precisa sair, né, sendo um chato na vida dos outros, não é isso. Mas que a gente valorize, ame isso, sabe? Quem foi salvo por isto, quem sente a sua vida melhorando com isto... Esse é um texto que pode salvar vidas, né? Sabe? Então, que a gente tenha, né? A gente tenha essa noção, esse bom senso. E vamos em frente, né? Vamos agradecendo, porque quem dera toda a humanidade tivesse, né, a chance de ter esse conhecimento. César. Oi. Você me permite ler um poema de José Silvério Horta? Sim, bem. Provavelmente vocês conhecem, mas eu conheci ontem e achei muito bonito. E é curtinho. Vou ler então, tá bom? Sim. Pai nosso, que estás no céu, a luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, diante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.
Lindíssimo, né? Você precisa ver essa poesia declamada pelo Divaldo. Ele declamava no final das palestras dele, uma vez eu vi, lindo, lindo, muito bonito. Mas é isso, né? Obrigado, Ana, por partilhar. Então vamos lá, né, aproveitando esse poema belíssimo, vamos agradecer a bênção, né, de podermos estudar juntos. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nobres servidores do Evangelho e do conhecimento espírita, nós agradecemos vossas presenças de amor, de carinho, de devotamento para com todos nós, tão pequeninos ainda. Agradecemos a luz que se acendeu nas nossas vidas, a luz que abençoa nossos caminhos, que clareia nossos dias, que nos permite caminhar com segurança, evitando os abismos dos erros, das paixões, dos desequilíbrios que ainda, infelizmente, fazem parte das nossas vidas. Ilumina, Senhor, nosso caminho, ilumina nossos corações, dá-nos a força de vencer o mal em nós mesmos, dá-nos a coragem de enfrentar, Senhor, as lutas que nos cabem. Não viemos a este mundo para perder tempo, não viemos a este mundo para negociar com um homem velho que trazemos em nós. Viemos para liquidá-lo, viemos para construir um novo ser. Que o Senhor nos ensine o caminho, que o Senhor nos dê os instrumentos, e nós os temos em mãos. Na bênção do conhecimento espírita, que esclarece nossas consciências, que fortalece nossa vontade, que nos dá o amparo e o socorro destes amigos abençoados, e tendo atravessado a aduana da vida física, voltam para abraçar-nos, para escreverem, para orientarem, para nos mostrarem os caminhos seguros. Então, Senhor, nós pedimos humildemente, perdoa a nossa ignorância, dá-nos a força de nos mantermos na escola do bem, sem desistências, perseverando na luta, insistindo no combate, caindo se necessário for, levantando em seguida. Que nós possamos compreender o significado do tempo, do conhecimento, o significado da luta, que nós possamos, Senhor, cultivar na alma a luz que ilumina nossas vidas. Esta luz tem como exigência que usemos como combustível nossas imperfeições.
é preciso queimá-las para que a luz permaneça acesa. Então, Senhor, que nós possamos queimar a ignorância, adquirindo conhecimento, queimar o mal, nos dedicando ao bem. Nós pedimos, Senhor, a alegria de prosseguir, a alegria de guardar nas nossas vidas esta luz. Que ela siga conosco, mas que nós aprendamos a merecê-la, dedicando nossas vidas a manter esta chama acesa para nós, para todos os nossos irmãos que procuram ansiosos. Fique conosco, Senhor. Receba a nossa alegria, a nossa gratidão. Receba, Senhor, a alegria dos nossos corações. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, queridos benfeitores. Não desistam de nós. Fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.